Bem, o trabalho apresentado aqui hoje se dá da matéria de probabilidade e estatística, ministrada pelo professor Moisés Souto. E a ideia proposta hoje, que vamos falar no vídeo, foi proposta por nós, Larissa, Camila Eduarda e Júlio César. E para assim melhor vocês entenderem um pouco da nossa proposta, nós vamos falar durante o vídeo. Vamos falar sobre a introdução, o problema, o que nos motivou a ter essa ideia e vamos falar um pouco do código para assim melhor vocês entenderem um pouco do funcionamento de qual foi a nossa ideia. Bem, a meteorologia é uma ciência que estuda a atmosfera terrestre e seu foco no estudo é os processos atmosféricos e a previsão do tempo. E a nosso favor, nós temos a invenção e criação do computador e da internet, que, em junção com esse tema, nos tornou possível um melhor e eficaz processamento de dados a esse tema, tornando assim, para a gente, um melhor entendimento dos seus eventos e das suas variáveis. E assim, consequentemente, tornou possível a precisão e a previsão do tempo, que para nós nos dá a facilidade de entender como agir o tempo e assim poder usar ao nosso favor de melhor como agir dada a um tal evento. Os dados utilizados para fazer a estatística descritiva deste trabalho, eles foram baseados na previsão das variações de temperaturas que foram medidas no bairro de Atacama, na região metropolitana de Santiago, no Chile. E para fazermos isso, nós pegamos um período de 48 horas e a cada 1 hora era prevista uma temperatura. Ao final, nós temos uma amostra contendo 48 dados que foram coletados durante esse período. E todas essas informações elas foram pegas do site weather.com. A escolha da previsão da temperatura como dado estatístico ela se deve ao fato de que o estudo da meteorologia se tornou algo fundamental para a relação do ser humano com a economia, a agricultura e o meio ambiente. Esta ciência ela é utilizada para entender as variáveis do clima e principalmente para nos ajudar a lidar melhor com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo. A previsão do tempo ela é uma área da meteorologia e que foi o que utilizamos especificamente neste trabalho, com a temperatura. Ela é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento econômico do país, principalmente nas áreas da agricultura e da geração de energia nas usinas hidrelétricas e também nas mais diversas atividades econômicas do país. O processo de coleta começou através de um web scraping, né? A gente escolheu a biblioteca Beautiful Soup, né? Essa biblioteca ela faz uma análise em documentos HTML e ela cria uma árvore, né? Que facilita na extração desses dados, né? E a nossa página-alvo foi a weather.com, porque nós vimos que ela trazia informações de 24 horas, 48 horas e 10 dias sobre o tempo. Então, isso seria bastante útil em uma análise feita em estatística descritiva. E aí nós escolhemos 48 horas, né, possibilitando 48 valores para uma análise. A nossa análise ela começou na classe Location Page Title, né? Nós escolhemos essa classe porque ela nos daria, né, nessa tag aí do spam, ela nos daria a possibilidade de capturar exatamente a cidade que a gente estava pesquisando, né, a cidade que a gente estava extraindo a informação. Nesse caso, a gente estava extraindo informação da cidade de Atacama, né, Atacama, Chile. E aí, nós utilizamos também o SOAP Find All, né, e aí nós usamos os parâmetros como spam, que é a tag, e a classe que pertence que está presente, aliás, naquela tag. Nesse caso seria o Details Summary Temp Value, né? Esse Details Summary Temp Value ele traz informação da numeração, nesse caso, do tempo, 30 graus, 44 graus, e aí nós utilizamos uma espécie de repetition
OR partition nesse caso, que é para justamente ele remover o símbolo de grau, né? Porque quando a informação era extraída para nós, a informação era extraída com o símbolo de grau. Então a gente utilizou essa repartition para fazer essa remoção e um strip para mostrar daquela tag completa que é extraída pelo, nesse caso, o Beautiful Soap, mostrar apenas a numeração que a gente precisa. A gente precisa daquela numeração e aí a gente extraiu e criamos uma tabela, né? Nós criamos uma lista que extraía esses números em uma tabela, nesse caso, e aí nós começamos a trabalhar com listas no código. E por fim, com um valor já extraído em uma lista em Python, trabalhamos na criação de uma tabela, né, através de análise em laços com listas da temperatura. Utilizamos também, para fins de organização, a biblioteca Pretty Table para criar uma tabela com os dados, né, já calculados, usando estatística descritiva, com as medidas de todos os dados. E aí utilizamos também o Matplotlib para criar gráficos, né, com os dados calculados. E aí, após todo esse tratamento, criação de gráfico, criação de tabela visível, né, nós enviamos esses dados para um arquivo utilizando a biblioteca CSV. Esse arquivo facilitaria, né, na questão da visualização, né, uma vez que ele é um arquivo CSV, ele vai ser possível ver em planilhas.